Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Caso você não tenha ainda efetuado o download dos episódios anteriores, eu peço que você o faça, assim você estará ajudando este pequeno podcast a crescer. Bom, o episódio número 39 é sobre santos católicos, né? A origem do seu culto, quanto que começa na história, quanto que a gente pode aferir historicamente quando começa essa tradição na Igreja Católica. A gente tem que pensar primeiro na definição de martírio, e quando falo em martírio, o primeiro mártir cristão conhecido, né, é Estevão, né, é um protomártir, né, a primeira pessoa registrada na história do cristianismo a morrer por causa da sua fé em Jesus, né. Quem era Estevão? Ele era um dos 7 primeiros diáconos, né, escolhidos ali pela comunidade de Jerusalém para ajudar os apóstolos, né? E ele prestava serviços, né, às viúvas, né, distribuição de alimentos. Está relatado no livro de Atos dos Apóstolos 6. Estevão é descrito como um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, sabedoria e graça, né? Então era um homem muito bom, mas por que ele foi apedrejado? Bom, ali por volta do ano de 34 e 36 depois de Cristo em Jerusalém, a gente vai ter ali a razão principal, é uma pregação muito moderna e ousada para a época, na defesa da fé cristã, que foi interpretada como uma blasfêmia contra Deus, contra Moisés e contra o templo. Estevão é acusado por membros de sinagogas, né, especialmente ali os judeus helenistas, né, de falar contra a lei de Moisés e de dizer que Jesus destruiu o templo e mudaria os costumes mosaicos. Havia uma disputa nos primórdios ali do cristianismo de algumas comunidades, né? Então, o cristianismo, né, ele era visto até como uma seita dentro do judaísmo, e a autoridade religiosa máxima, lógico, era o templo, né? E a autoridade máxima era composta pelo Sinédrio, né, que era um conselho supremo judaico. Então Estevão vai ali, faz um longo discurso, né, está registrado em Atos 7. Ele vai recapitular a história de Israel desde Abraão até Salomão. Então ele vai acusar esses líderes do Sinédrio de resistir ao Espírito Santo, de terem perseguido os profetas e finalmente ter traído e assassinado Jesus Cristo. Então, no final do discurso, ele vai ter ali, segundo o livro, uma visão, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, versículo 56. Bom, essas palavras vão enfurecer o Sinédrio, vai considerar ele como um blasfêmio, um herege, né? E por afirmar que Jesus estava sentado ao lado de Deus, né? Então, sem o menor julgamento formal completo, eles vão expulsar da sinagoga e vão levar para fora da cidade e vão apedrejar Estevão, né? E entre eles, né, entre esses que apedrejaram, estava lá Saulo, o controverso apóstolo Paulo, né, que viria a ser o apóstolo Paulo. Ele também estava participando, ele inclusive se ofereceu para fazer. Bom, mas isso é questão para um outro episódio. A questão aqui é a história dessa tradição começa com essa definição de mártir do cristianismo. Então as pessoas, né, da comunidade, lógico, vão ver que essas pessoas estão muito mais próximas e essa tradição vai crescer de acordo com o tempo. Bom, o que a gente pode aferir é o seguinte, né, a raiz, né, está ali então nesse cristianismo chamado de cristianismo primitivo entre os séculos 1 e 3, né, que há ali uma origem, né, de cultos, né, de respeito e veneração por essas pessoas, né, que são cristãos que vão ser mortos, né, que vão morrer por essa causa, né. Então haviam perseguições, né, para os primeiros cristãos, e eles se reuniam nos túmulos desses mártires, né, especialmente ali no aniversário da morte dessas pessoas. Então eles acreditavam que esses mártires, né, por terem derramado o seu sangue por Jesus, eles estavam imediatamente na presença de Deus. Então nós temos o exemplo de Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, Perpétua e Felicidade. Então já no século II, alguns textos cristãos vão mencionar, né, a preservação de relíquias e as celebrações nesses locais, nesses mortos ilustres, né? Então essa é a primeira influência
para a questão de veneração dos santos. As pessoas vão ser tidas como diferenciadas, né? Vai haver uma influência judaica também, né? O cristianismo herda muita coisa do judaísmo, né? Então, o respeito pela memória aos justos e profetas, né? A veneração de personagens como Abraão, Moisés e Elias, né? Então, no judaísmo do Segundo Templo, nós temos ali os justos eram vistos, né, como alguns intercessores, né? E túmulos de profetas também eram locais de peregrinação. E vai haver uma influência greco-romana, né? O mundo greco-romano praticava culto a heróis, né? Venerava os antepassados, né? E as honras de pessoas públicas, né? Então esses costumes culturais vão ser interpretados e vão ser copiados com o tempo, né? Então a igreja, por exemplo, ela faz uma distinção da questão desse culto, né? A latria, né, é a adoração somente a Deus. E a dulia, né, é a veneração dos santos. E a hiperdulia é a veneração especial a Maria. Então existe todo um diferencial aí, né, no cabedal da igreja sobre isso. Essa veneração ela vai ter uma consolidação mais precisamente ali quando o cristianismo vai se institucionalizar, né? Com Constantino ali dos séculos 4 e 5, né? Então, o culto aos mártires ele vai se expandir. Então, essa influência romana é muito grande. Então, as igrejas passam a ser construídas sobre esses túmulos, né? E as relíquias começaram então a ser distribuídas por várias religiões. Então, nesse período, o termo santo passa a designar oficialmente fiéis considerados modelos de vida cristã. Então, a veneração pelo modelo de vida dessas pessoas, né? E a veneração vai se tornar parte da liturgia pública, né? Santos como Agostinho, Jerônimo, Martinho de Tours foram decisivos, né? Já na Idade Média para legitimar teologicamente a prática, né? Então, na Idade Média vai haver ali o culto aos santos, ele vai se popularizar intensamente, né? Então, cada cidade, cada profissão ou região passa a ter um santo padroeiro e vai crescer as peregrinações aí por milagres, né? Então os cultos eles são excessivamente populares e é lógico que isso também vai trazer um excesso, né? Um excesso de relíquias, vai haver uma disputa entre mosteiros na Idade Média porque essa tradição de ter relíquia vai atrair mais peregrinos para os mosteiros, né? E aí isso vai influenciar muito no comércio local. Então há toda uma questão, inclusive econômica e política também já na Idade Média, na veneração do culto aos santos. E para acabar com essa balbúrdia que vai acontecer durante o período, né, a igreja vai ter que regulamentar, ela vai controlar alguns abusos, então ela vai centralizar esse processo de reconhecimento, né, do venerável, então da pessoa candidato a santo, porque começa a aparecer alguns falsos profetas, né? É curioso, o historiador Peter Brown, por exemplo, ele argumenta que a questão do culto aos santos ela não é uma inovação cristã, mas ela é a continuidade de uma prática pagã com a influência cultural, né? Então, lógico, a influência ali de Roma, a influência da cultura judaica, o desenvolvimento tardio ali no medievo também vai fazer com que esse fenômeno cresça, né? Então, é lógico que história é um processo e isso não acontece de uma hora para outra, né? Nesses primeiros 5 séculos, o reconhecimento santo era feito por aclamação popular, o famoso Vox Populi, né? E Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Então, os bispos locais é que aprovavam o culto e ele vai se espalhar organicamente. Então, a oficialização papal ela vai começar ali já na Idade Média, no século X. Então, não foi uma coisa que foi legitimada assim tão rapidamente. Então, o Concílio de Trento, no século XVI, vai reafirmar a legitimidade do culto aos santos, né? E vai também
definir essa diferença entre veneração e adoração. Então, há um fundamento teológico, lógico, né, nesse cristianismo católico, né? Há uma base doutrinal cuja ideia é o que? A igreja é uma só, composta por fiéis vivos, almas em purificação, santos nos céus, todos estão unidos em Cristo. Assim, os santos, eles não substituem Deus para a Igreja Católica. Eles são exemplos de vida cristã e eles intercedem como membros da mesma comunidade espiritual. Então, o culto aos santos, ele nasce da veneração aos mártires, né? Ele foi moldado por influências romanas e judaicas. Ele vai se consolidar com o crescimento institucional da igreja e ele vai ser teologicamente sistematizado ao longo dos séculos. Então, é um processo longo e essa tradição, lógico, dura até os dias atuais, né? Nós vemos até os dias de hoje procissões, né, com relicários, né, pedaços de roupa de santo, e as pessoas querem ver, porque elas têm esse clamor, elas sentem que essas pessoas estão mais próximas de Deus do que elas, né? Então essa tradição, ela se enraizou na cultura, né, cristã católica e permanece até os dias atuais. É sobre isso, a origem do culto aos santos na Igreja Católica. Eu espero que este episódio tenha concluído, né, com o seu objetivo, que era informar a você que efetuou o download. Muito obrigado e até o próximo episódio.